Vamos dar início à meditação da Palavra de Deus nesta oportunidade que é nos concedida. Eu quero nesta última reflexão, neste texto de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 adiante, onde estamos meditando, neste top da meditação da Palavra, antes que continuaremos avante em outros textos. Quero ler aqui o resumo desta orientação sobre o pecado de Davi. E o top diz o seguinte, esse último top. Semelhantemente, na igreja, hoje, obreiros que venham a cometer adultério revelam assim que não têm apreço por Deus e sua santa palavra. Tratam com desprezo o Evangelho e o sangue de Cristo, como se fossem coisas vulgares e que não merecem sua fidelidade. As Escrituras mostram que um servo de Deus que comete adultério desqualifica-se para o ministério. Isso está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, e versículo 2. Vamos ler. Diz o seguinte a palavra de Deus. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A palavra de Deus. Meus amados, está aí o conselho, a orientação da palavra de Deus. Se fôssemos aplicar esse ensinamento sobre as pessoas, há muitos que estão fazendo um serviço para Deus e estão o contrário do que está dizendo aqui. Eu conheço várias pessoas que já tiveram mais de uma mulher, tão pior do que até a mulher samaritana, mais de 5. Vai a mais de 5, vai descambado sem freio na ladeira. Mas se fôssemos entrar por este assunto, eu tenho certeza que a consciência de muitos iam queimar, e o cajado de Jesus ia descer nos lombos, e muitos iam fazer cara feia que não está gostando. Porque veja que a gravidade deste pecado é tão grave que ele traz consequências no mundo espiritual para este mundo, traz consequência na vida física e para a vida futura. Não é porque Davi foi perdoado que devemos dizer, eu vou pecar também porque Deus perdoou Davi e Deus vai me perdoar também. Não impregne seu pensamento, como eu já vi muitas pessoas desta forma, que você pode comprometer e até se perder neste caminho. Davi, Deus perdoou, foi a misericórdia de Deus que operou sobre Davi, mas eu lhe pergunto, quem era que nem Davi? Segundo o coração de Deus, homem sincero, homem justo. É difícil entender essa linguagem, que este pecado e levar a sério foi tão grave na lei que ele causava morte física. Um dos pontos para se observar, que muitas pessoas estão negligenciando, é porque muitas pessoas estão caindo nesta parte, estão comendo, estão bebendo, estão dormindo, estão trabalhando, estão sorrindo e nada acontece. O problema não é aí, o problema é lá. As Escrituras estão dizendo, o problema é lá, quando chega lá. Porque se a consequência era de morte aqui, passou para a vida espiritual. O problema é esse, é quando chega lá. Porque a consequência que era de morte aqui fisicamente passou para a vida espiritual. Passou para o castigo espiritual, que é a condenação eterna. Então veja que a recomendação que está no versículo 2 de
1 Timóteo capítulo 3, ao contrário do que nós estamos vendo nos dias atuais. Porque eu tenho certeza que se hoje na graça fosse que nem na lei, quem cometesse o adultério morresse, vinha mais temor no meio do povo de Deus. Porque o povo está cometendo sexo, adultério, no casamento, levando a passo largo. Mas veja que ele diz, convém que o bispo seja irrepreensível. Não tem como uma pessoa que comete adultério ser irrepreensível diante de Deus e diante da igreja. Não tem como. Não tem explicação para dizer que tem possibilidade de ser irrepreensível. Depois, marido de uma só mulher. É o que está dizendo, não é eu, é a Bíblia que está dizendo. Lê o capítulo, o versículo. Depois, vigilante. Ele tem que ser um homem vigilante, ele tem que andar pelo Espírito, porque o problema não é só pregar, não é só ser eloquente, é uma eloquência, fervoroso, uma boa retórica, um bonito sermão, uma boa faculdade intelectual e espiritual, porque Satanás não se preocupa com isso daí. Não, Senhor. A palavra de Deus diz que quando a gente dá testemunho, o nosso inimigo fica envergonhado. Porque o nosso testemunho fecha a boca do inimigo sem precisar a gente abrir a boca. E a Bíblia diz que é melhor dar testemunho do que pregar. E é isso que está dizendo aqui. Antes que esse homem de ministério venha pregar, ele está pregando com a sua própria vida por onde ele passa. Sendo marido de uma só mulher, sendo irrepreensível, sendo vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro. É mais de 5 pontos, se a gente for meditar em tese, como eu gosto de meditar. E ainda tem que estar preparado para ensinar a Bíblia. Não é besteira, Bíblia, ensinar Bíblia, doutrina. Ensinar é doutrina, é da doutrina, não é movimento, não é pular, não é rodar, não é rodopiar, é da Bíblia, Bíblia por onde ele passar, como fazia o apóstolo Paulo. Então esse pecado que Davi cometeu foi grave. Outra coisa é que só foi uma vez. Como eu lhe falei, tem muitas pessoas que já vai mais de 5 casamentos. Davi só foi um adultério, só foi um homicídio e terminou a sua vida sem nunca mais cometer. Ainda tem isso ainda tem isso. A operação do arrependimento levou Davi a nunca mais querer cometer esta situação, cair nesta situação. Porque este pecado, ele é grave, ele é gravíssimo, ele tem uma infração gravíssima. Até porque Deus pode perdoar, mas vai ficar as consequências. Eu conheço pessoas que cometeram, que caíram nesse pecado, pessoas que confessaram que depois ou foi revelado que elas não são mais a mesma pessoa. Fica uma mácula. Paulo diz que quem comete adultério peca contra o seu próprio corpo. Eles há pecado fora do corpo, mas quem comete adultério peca contra o seu próprio corpo. Eu já vi pessoas dizer que até desacredita do perdão de Deus, porque é um pecado que traz uma mancha, traz uma mácula. É como uma doença que você fica sempre a cicatriz. Então, este pecado é um dos pecados gravíssimos. E temos que correr para longe dele pedindo misericórdia a Deus para não fracassar. Davi, ele sofreu consequências gravíssimas neste pecado que ele cometeu. Ele sofreu infração gravíssima, consequência gravíssima por causa deste pecado. Que Deus tenha de misericórdia de mim e de você. Queremos nas próximas continuar. Se o Senhor despertar para a gente continuar aqui, a gente continua aqui. Senão a gente vai avante, se assim o Senhor permitir. Em nome